Boa tarde a todos. Boa tarde. Será que é muito polêmico trabalhar numa casa espírita, numa tarde de sábado, que idoso queremos ser e precisamos ser? Será que foge ao escopo da proposta de quem vem a um centro espírita? Eu creio que não, que mesmo quem não está na fase idosa, se viver vai Está caminhando está para lá, caminhando, está construindo essa fase. está convivendo com os pais. E construindo. Construindo. Acho que o maior sentido mesmo desse encontro é nos sensibilizar a nós todos, independente de faixa etária, que nós estamos nos construindo. Estamos construindo na juventude o idoso que seremos. E nem sempre é o idoso que queremos ser. Estamos construindo o que seremos de acordo com o que pensamos. A última aula que foi apresentada do irmão Antônio Grimo, ele insistentemente, ao longo da aula, num processo inclusive de repetir várias vezes que o mundo não é feito de tijolos, as edificações não são feitas de tijolos, são feitas de energia. Agora vamos pensar quais são os nossos tijolos. Nós, encarnados, estamos aqui como espíritos, com o nosso perispírito, vinculados a um sistema bioquímico, que é celular. São os nossos tijolos. Essa parede contém tijolos. Cimento, areia também, tinta, massa, impermeabilizantes. Mas tudo é energia. As células, energia. Pura energia. Estamos o tempo todo produzindo e manipulando, no bom sentido da palavra manipular. Não é manipular no sentido de engodo, não. É no sentido de manualmente preparar. Estamos o tempo todo manipulando em todas as ordens a energia. Vai dos níveis mais quintessenciados, é o espírito, até os níveis materiais. É o que nós conseguimos palpar. Especialmente o encontro de hoje foi em função de, num dos nossos encontros que a gente estava trabalhando sobre frequência vibracional, eu li um parágrafo no final, que era uma sensibilização para nós irmos para casa pensando, e uma pessoa da plateia nos disse: poxa, poderia trabalhar esse tema. E aí, na verdade, eu vou reler o parágrafo para a gente ver como que encaixa o título de hoje aqui. E o parágrafo era o seguinte: num processo natural, na sucessão dos instantes, aperfeiçoamos o que estivermos fundando através do imaginário no campo das ideias. Pensando, tecendo na sutileza do ser nossas redes de relacionamentos, vamos fazendo, primeiro na ordem vibracional, até se materializarem. Isto num acontecente diuturno sem fim. Assim, os espíritos orientadores têm o cuidado de nos alertar quanto às nossas práticas filosófico-religiosas, cognoscionais, laborais, que são os nossos trabalhos, afetivas, emocionais, psicológicas, sociais, assim como o nosso universo de fatos materiais,
que não só criamos, como administramos. Afirmando-nos que o idoso desestruturado, o velho em decrepitude, não apresenta nenhuma novidade a si mesmo. Apresenta-nos apenas o produto que veio construindo, que veio aperfeiçoando com suas vivências ao longo dos seus dias, em sua administração, na cultura na qual está inserido. E daí nós gostaríamos de fazer 3 considerações preliminares. A primeira é: o que podemos utilizar de nós mesmos para sermos o idoso que nos felicite ser e felicite aos que estão ao nosso entorno, não só no físico, como no espiritual. Ou seja, o que eu tenho construído em mim, que eu tenho colocado em prática, que eu tenho procurado na minha autoadministração, no meu autocontrole, através das preces, da meditação, das reflexões, o que eu tenho conseguido manter em mim, que efetivamente me felicite manter, não só para eu apresentar a mim mesma, como apresentar a todos que estão no meu entorno. E isso ser gerador de felicidade para mim e para o entorno. Nesse entorno, nós estamos falando do planeta, como eu trato, por exemplo, a geosfera, que é a parte mineral da Terra. Como eu lido com ela? Eu trato de qualquer jeito? Como eu lido com as plantas? Quando eu vou passear na natureza, como eu lido? Eu sou respeitosa, eu tenho uma capacidade de admirar, de me alegrar, para que eu emita vibrações que traga aquele ser que está ali ao meu lado, aquela planta, aquela árvore, aquele toco, que já foi uma árvore que nós chamávamos de viva, e agora nós o chamamos de morto, mas que se nós pegarmos uma serra qualquer, uma ferramenta qualquer, ou com as unhas, se ele estiver mais podre já, nós conseguirmos esfarelá-lo e levar no microscópio. Quantos seres nós veremos ali? Mas se não estivermos atentos, nós o vemos como morto. Uhum. E o pisotearemos de qualquer jeito. E somos capazes de jogar fogo. Mas também somos capazes de jogar uma água com soda cáustica. Porque na nossa cabeça ele está morto. Nós não imaginamos quantos seres compõem aquele espaço. Assim como se alguém chegar aqui na cidade do Rio de Janeiro e ele vem de um outro planeta, onde ele não enxerga nosso nível de realidade. Ele nos verá? Esse ser nos verá? Nos tratará bem? Nos respeitará? Ou será capaz de fazer qualquer agressão porque ele não está vendo nada? Porque para sermos o idoso que queremos ser, temos que ir despertando esses sentidos em nós. Um sentido de avaliar o quanto somos compartilhantes dos mesmos espaços e ao mesmo tempo cada um ocupa seu espaço. Olha que coisa linda. Uhum. Eu compartilho com aquele pedaço de madeira na minha cabeça morto, compartilho com todos aqueles seres que estão ali. O mais incrível é eles estarem ocupando o espaço deles e eu o meu. Nós só temos que respeitar.
nessa coisa de nós irmos caminhando para processos de evolução tecnológica de forma efetivamente rápida nos últimos 50 anos, especialmente, a gente foi se atendo muito às máquinas e foi se afastando de nós. E nós já nos afastamos tanto de nós mesmos que no menor desconforto nós não caminhamos para dentro de nós para indagar a causa daquele desconforto. Nós somos capazes de ouvir a fala de qualquer internauta que a gente nunca ouviu falar, se ele é um estudioso de verdade, se ele conhece de verdade, e engolir o que ele mandou engolir. Eu trabalho num segmento que eu não preciso ouvir o que esse pessoal fala. Pela procura lá, pelos produtos, eu sei o que estão falando e mandando comer. E tem semana que eles mandam comer coisas horríveis. Eu falo comer, né, gente? Porque é comer. Eu estou engolindo aquilo. Chegam a buscar chá de comigo, ninguém pode para beber. Ah, porque disseram, minha filha, ele contém alcaloides altamente tóxicos. Mas nessa falta de avaliação, será que nós avaliamos que idoso quero ser? E preciso ser? É necessidade. É necessário que nós busquemos nos conhecer, busquemos nos avaliar, para nos situarmos na cultura em que estamos com um mínimo de lucidez. Mas nós trazemos condições para essa lucidez. Se a gente olhar hoje, o número de analfabetos no nosso país caiu muito. Esse número de analfabetos tendo caído muito é um indicador de que portas de escolas se abriram muitas. E agora nós temos maquinetas que carregamos no bolso, que é uma escola. Mas nós estamos procurando as melhores salas com as melhores professoras. E os melhores professores são salas. Verdadeiras salas de aula. Nos qualificando para ser o instante seguinte. Porque às vezes a gente fala idoso, dá a impressão que é para daqui a muitos anos, mas não. Primeiro é que somos espíritos idosos. Só de conseguirmos fazer essa aerodinâmica aqui, se sustentar em cima de dois pezinhos, mover para lá, para cá, para frente, para trás, carregar peso, jogar o peso no chão, descarregar, carregar de novo, nessa dinâmica toda. Essa administração não começou agora, a gente cairia. Podemos montar uma coisa, não precisa gente muito alta não, pode ser eu, tampinha mesmo. Montar uma madeira com dois pezinhos do tamanho dos meus e tentar que ela faça esses trabalhos sem cair. Aí nós percebemos que nós trazemos uma idade espiritual que já nos ajuda muito. Especialmente, fizemos um projeto reencarnatório para vir para um planeta com tanta diversidade e com tanto elemento que temos que administrar, e é uma administração após a outra.
Ilude e me faz profunda pena ver que alguns pensam, ao aposentar vou ficar folgado. Não, mas ninguém aposenta no planeta. Como aposentar num planeta que todos os sistemas têm que trabalhar? O olho tem que trabalhar o dia inteiro, o rim trabalha sem parar, o pulmão trabalha sem parar, o fígado trabalha sem parar, o pâncreas também, mas também o cérebro, mas também as veias e as artérias. Como que eu vou querer parar, meu Deus? Quantos doentes nós temos hoje? Estou falando que a idade já permitiu que eles fizessem avaliação. Não estou falando de síndromes, essa coisa não. Os que fabricaram as doenças neles próprios. Quantos nós temos que são em função das dinâmicas terem diminuído e as bombas eletroquímicas terem perdido o compasso, perdido ritmos, e o sistema entra em quase colapso. Será que a gente tem noção de quantos estão nessas patologias decorrentes disso? Na nossa faixa etária aí, acima de 50 anos? São muitos. E esse momento é para que nós nos sensibilizemos a não fazer parte deste grupo. Porque Deus nos concede tudo, mas nos concede a liberdade de ser. Somos livres. É o que o Espiritismo trabalha como livre-arbítrio. Nada virá pronto. E numa sociedade que o materialismo é forte e que as tecnologias já desenvolveram muitos recursos, fica facílimo nós quase querermos nos assentar no sofá e olhe lá se não for deitar numas almofadas bem boas e imaginar que nós já trabalhamos demais. E aí nós vamos ter que nos perguntar, e meu rim já trabalhou demais, ele é para ele parar? Eu estou dando essa ordem para ele? E nós idosos estamos dando a ordem para o rim parar, a ordem para o pulmão trabalhar a menos, a ordem para o cérebro colapsar mesmo. Ah, porque eu já estou na hora de descansar. Mas qual é o idoso que eu quero ser? E que eu preciso ser, porque nós somos um, interagindo com absolutamente todos os outros, representando um para todos os outros colaborarem na manutenção. Mas, especialmente os habitantes do urbano, tem que fazer reflexão mesmo, porque a tendência é, inclusive, imaginar-se no um, como se fosse possível o um, mas se perguntar para este um, se ele quer ficar sem luz, já que ele é um, não vai ter quem gere a luz e ponha no sistema, e no sistema alguém recolha e ligue as turbinas e ligue não sei o que, para chegar a luz nele. Aí esse um aí ele já não quer ser. Será que queremos? Ah, super confortável. Abro a torneira da minha casa e cai água. Para lavar desde meu olho que amanhece sujo, as verduras para o suco verde, e mais o café, e mais a louça do café da manhã, e mais o almoço, e mais isso, e mais aquilo. Maravilhoso ter água ali. Mas um grupo enorme está trabalhando para essa água chegar na minha torneira. Mas eu quero ser um idoso um. Não, já me envolvi demais com o problema dos outros, não quero envolver mais. Oh, meu Deus do céu, que bobagem. Que autodestruição é essa? Será que vale a pena ficar aqui sem se envolver?
Se chegar para mim e disser, você não tem mais função para você, que se envolver é isso, né? É se funcionalizar. Não, Nájila, tem mais função para você não. Agora você vai só repousar. Eu vou dizer, eu quero ir embora. Meu Deus, me leve, me permita ir. Vou ficar aqui como? O primeiro ponto é esse. Tanto que esses bons profetas, esses bons mestres, bons orientadores, cada um dentro da sua pirâmide de crença vai dar um nome, né? O católico dá o nome de santo, esses santos que canonizados pela igreja, pelo reconhecimento que ela faz, pela qualidade moral e espiritual deles, eles nos trazem súmulas maravilhosas para a gente se colocar em ação e nos perguntarmos. Cristo, são muitas, mas vamos pensar no orar e vigiar. Vigie-se. Mas se nós vamos para um orientador, na linguagem de hoje, ele vai estar nos dizendo: faça meditação, faça reflexão, pense na sua autoadministração, pense no seu autocontrole. Mas será que não é o mesmo que Cristo diz com o orai e vigiai? Se a gente desdobrar aqui, é a mesma coisa. O orai, caminhamos para dentro de nós, nos dialogamos conosco, com o nosso Criador, com as forças positivas cósmicas. O vigiai, olhamos para dentro de nós, nos encaramos, refletimos sobre alguns elementos que requerem reflexão, meditamos sobre outros, e construímos novos parâmetros para nos administrar e nos controlar na caminhada com todos e com tudo. Mas a gente vai a Buda, ele fala da autoeducação. Eu copiei aqui. Por autoeducação, isso é um dos monges que fazem preleções acerca do trabalho de Buda. E ele diz, por autoeducação, entende-se a capacidade de ser autoexigente no sentido de avaliar os perfis pessoais e não se aceitar fazendo qualquer coisa, mas fazendo qualquer coisa que traga significação para a humanidade. Por autoeducação entende-se lutar todos os dias para ser autodidata, ser portador de atitudes enriquecedoras e autorreflexivas, sem depender ostensivamente da ajuda dos outros, mas se vendo interdependente. A autoeducação bem-sucedida depende do constante questionamento, conscientização, motivação e compreensão de si mesmo e dos outros. Podemos de fato descobrir o nosso próprio eu através da operosa autocontemplação, que nada deixa a desejar frente à autoavaliação. Isso é um mestre do budismo fazendo escorço da mensagem de Buda para um grupo. Daí nós temos Francisco de Assis, bem próximo a nós, e ele nos pergunta: como é que os humanos podem amar uns aos outros e a si, se não amam o amor? O amor deve ser amado. Nós todos poderemos sair daqui e ir observando quando nossos irmãos vão falando, nos diálogos por aí afora e nos comentários, se o amor está sendo amado.
ou se nós temos um movimento bem grande no momento de as pessoas dedicarem muito mais tempo, muito mais atenção, porque amor é isso, né? Dedicar tempo, dedicar atenção, dedicar fala, dedicar ação. E nós podemos observar se nossos companheiros de jornada estão efetivamente dedicando o tempo ao amor. É o que Francisco de Assis nos propõe. Também canonizado, né? Pela igreja, por reconhecimento das qualidades dele. Porque na medida em que nós nos aceitamos partícipes de conversas de longas horas, e que sai de um e pula para o outro, e para o outro, e a gente vai se permitindo compartilhar falas que não sejam acerca da amorosidade e de coisas que valem a pena nós dedicarmos a nossa atenção, significa que estamos precisando mais nos orientar em Francisco de Assis. De amar o amor, ir estabelecendo diálogos que consigamos cortar os assuntos. Nem temos que ser mal educados, podemos pedir licença e sair. Nós temos liberdade de ser. Se for um momento, alguém, um ambiente, onde efetivamente eu não tenha condições de me colocar, pedir licença é se colocar. E voltar para casa e pegar um bom livro e ler, ou uma gaveta para arrumar, um chão para lavar. Fazer qualquer higiene é cuidar do espírito, é nos qualificar para um idoso que queremos ser um idoso saudável. Saudável no que diz respeito ao emocional, ao afetivo, ao social, ao psicológico, ao espiritual. Porque imagina o quanto nós, na medida que o planeta Terra tem essa característica de oxidação, é do planeta, até em função da composição da geosfera. Nós temos muitos elementos radioativos no núcleo que estão ali em movimento, não estão parados, emitindo o tempo todo essa energia deles. Isso faz com que o que está na superfície do planeta esteja sujeito a esses campos. Isso permite que nós todos, assim como as árvores, os insetos, todos os seres vivos que estão aqui, estão sob a possibilidade da oxidação. Então, envelhecimento nós vamos fazer. Nós faremos. Chegará uma hora que não conseguiremos mais fazer a reposição que precisamos fazer para continuarmos com qualidade. Deus permite a bênção de o espírito se desligar de um sistema que já não autorregula o suficiente para manter a atividade do espírito no padrão que ele quer estar, quer ser, quer fazer. E qual é o nosso grande trunfo? Alongar ao máximo o nosso capital de vida com qualidade, mesmo estando num planeta que traz um nível de oxidação alto. Quando nós não estamos cuidadosos, se não estivermos cuidadosos, além do nível de oxidação do planeta, que aí é a ordem, ela é energética sim, mas ela é muito mais voltada ao fisiológico, nós faremos para e passo a essa oxidação planetária, a oxidação dos valores. Nós esquecemos de buscar a escala de valores. Por exemplo, eu quero ser um idoso, uma idosa.
que não busca compreender faz parte dos valores universais, a compreensão. Compreender. Não, quero compreender. Precisa estudar algum conteúdo para compreender isso? Vou buscar estudar. Preciso buscar nos canais alguém que trabalhe isso, algum segmento filosófico, científico, seja lá o que for, para eu compreender, vou buscar. Está disposto a buscar. Porque se nós nos entregarmos, como ficam os níveis de compreensão do novo, porque o velho nós já passamos, né? Já vivemos, já vivenciamos. E o novo que chega às vezes impactante. Quando buscamos compreender, uma vez que está compreendido, a gente consegue construir esperança para resolver aquilo. Então, a compreensão, ela nos permite alcançar a esperança. Quando não alcançamos esperança, por não compreender, e queremos que o novo já chegue compreendido para nós, e não chega. Porque cada evento, nós temos que aprimorar o que somos, alargar nossas fronteiras de conhecimento, de sabedoria, para interagirmos e sintonizarmos com espíritos sábios, naquele novo padrão que preciso, para aquilo ser diagnosticado pelo meu cérebro e pela minha alma, que é o espírito. Uma vez diagnosticado, nós vamos dizer, com muita fé em Deus, eu vou buscar entender isto. Entender é cerebral, é cognocional, entendimento. Eu vou compreender e com isso eu vou encontrar pessoas ou situações que me ajudem a construir soluções. Inclusive a solução de ser feliz com o meu estágio. É o estágio que eu estou. É uma menina de 40 anos encaixando no mercado de trabalho que ainda é machista. Não, eu vou com esperança, eu vou com compreensão, eu vou procurar entender isso bem, para eu me administrar bem, me avaliando e avaliando o tempo todo, porque eu viso um futuro. Visar um futuro é visar uma condição de idoso um dia aqui. Longe de nós estarmos aqui falando de idoso só para idoso. Não, o jovem está agora construindo o idoso que necessariamente ele será. Necessariamente. Não vem de brinde. Imagina essas referências que nós temos aí, todos temos referências de pessoas boas. Pessoas que a gente tinha vontade de ficar ali abraçadinhas com elas. Aí a gente vai saber o histórico de vida delas. Às vezes foi uma vida dificílima. Mas elas se construíram a cada instante e a cada impacto para ser aquela pessoa que nós gostaríamos de ficar com elas o dia inteiro e à noite. Sabemos que Deus está em nós. Sabemos que temos pares espirituais para se somarem a nós, para qualquer coisa que resolvermos ser. Mas nós temos que ser fiéis aos nossos propósitos. E ter um norte. Nós temos que ter vetores. Eu quero permanecer assim,
ou eu quero me transformar numa pessoa mais alegre, internamente, mais feliz? Eu quero buscar, alcançar o que eu tenho de bom. Eu tenho 2 olhos funcionando, 2 ouvidos, 2 braços, 2 mãos, 10 dedos nas mãos, 2 pés, 10 dedos nos pés, articulações. Eu vou cuidar. Por quê? Porque eu preciso deles até o meu último instante aqui na Terra. E muito provavelmente eu tenha um capital de vida longo, porque a sepsia melhorou muito. Serviços médicos nós podemos não reconhecer, mas melhoraram. Desenvolvimento de produtos no sentido de medicamentos, remédios, melhorou muito. Conhecimento científico acerca das plantas medicinais pelo planeta afora, reconhecer inclusive que mora no país com a maior biodiversidade de plantas medicinais, de alimentos vegetais do planeta, somos nós. Mas nessa construção do idoso que seremos, nós temos que nos perguntar: vou sair por aí comer qualquer coisa? E no comer, voltamos a dizer, envolve do tijolo, na linguagem do irmão Antônio Green, que é a ordem física, aos elementos essenciais. Eu vou ficar me alimentando de algo que essa pessoa falou acerca de mim e eu não gostei, eu vou ficar me alimentando disso? Qual é a nutrição que esse evento de ficar focada naquele registro de uma fala que quem sabe até tenha sido mal sucedida a meu respeito, qual é a nutrição que esse alimento, se eu ficar focada nele, me faz? É a nutrição da saúde ou é a nutrição da doença? Porque antes, olha só, antes a gente via as palavrinhas sempre com um significado só. Falava nutrição, nutrição. Falava nutricionista, a nutricionista. Mas essa nutricionista está me nutrindo, é para eu estar mais adepta dos produtos 100% naturais, ou é nutricionista de cachetinha? É de cachetinha? Cachetinha nem precisa da nutricionista. Entra em qualquer porta aí e compra. Estou usando de alguém que conheça bioquímica, conheça os valores da clorofila, e os valores das fibras, e os valores dos carboidratos, e os valores dos elementos todos, e possa me oferecer uma janela para eu me conhecer melhor no convívio dessa turma, que são os elementos que Deus disponibilizou. Do contrário, quem sabe ela não esteja fazendo com que eu faça nutrição para a saúde. Que eu esteja fazendo a nutrição para um mesclado de saúde com doença que não vai representar o resultado que eu busco. E nós haveremos de estar cuidadosamente buscando nos nutrir de elementos essenciais para a saúde em todos os níveis, emocional, afetivo, social, etc, etc. Chegando ao bioquímico. E saber que nós necessitamos de movimento, de água, de oxigênio, de sol, de alongamentos, de relaxação, necessitamos de prece e necessitamos de um bom sentido para a nossa vida. E que esse sentido seja o amor.
o amor a nós e à humanidade. Como a humanidade não existe sem o planeta, porque ela faz parte, aqui é a moradia dela, o amor ao planeta. E seguirmos em frente. Vou ler um texto do irmão Leocádio José Correia, tem um título que o povo do Rio de Janeiro não gosta, mas vou ler como ele escreveu. O Velho. Rio de Janeiro não pode falar velho, né? Não sei se os senhores sabem, é só no Rio que tem essa doença, de a gente não querer ser chamado de velho. Eu sou carioquíssima e não tenho essa doença. Nem minha mãe tem, nem minha Graças a Deus, não pode por fora. Mas, no geral, genético, a gente não. nem pode chamar Não. ninguém de velho aqui. E eu sou mineira, não trago essa cultura, tenho que ficar o tempo todo me ajustando os parafusos. Mas eu sou carioca de 3 O velho. gerações, não tem isso. O velho, e olha gente, velho não quer dizer 100 anos, 90 anos, não. Todos nós somos. Qual o espírito que nasceu agora? Nenhum. O velho é para a humanidade o sol resplandecente no entardecer. Viver é, sob todas as formas, recolher experiências. Na vida humana, a maior das experiências é encontrar Deus. Que majestoso caudal de conhecimento, de vida, que majestoso caudal há crepitando na aparência débil de um velho, mas também de uma criança. O conhecimento acadêmico, a ciência, pouco tem investido e, portanto, pouco tem contribuído para investigar essa maravilha chamada velho. Não há dúvida que a paz, os novos caminhos para a educação, o novo desenvolvimento, para um maior e mais expressivo encontro com a espiritualidade, para o entendimento da força do amor, com a plenitude da felicidade, só se encontra quando há fusão entre o existente vivido, o existente vivendo e o existente por viver. É o encontro de todas as idades. A secreta origem da felicidade está sempre no bom elencar do ontem, no hoje, no amanhã. O velho é a síntese da vida, portanto, há velhice em todos, porque há síntese de vida em todos. O moço que sabe viver emociona-se ante a grandeza do velho. O velho que sabe viver emociona-se frente à grandeza do jovem. Na vida das pessoas, em suas trajetórias, suas condutas, nada revela tanta persistência quanto o olhar em amor, em processo de amor, do velho para o caminhar do jovem para o caminhar do velho. Assim como o desencarne e o reencarne alternam-se na vida do espírito, a vida terrena gira em torno do velho e do moço. Essa divisão do organismo social em dois constitui a essência do processo natural da continuidade da vida. Há que se ter o cuidado para que o que na terra é chamado de riqueza seja enriquecedor do espírito. A riqueza é a experiência vivida, é o currículo de vida que tão bem o velho sabe apresentar num movimento de cabeça, num gesto singelo, num conselho, no beijar a fronte jovem, no perdão, na excelsitude do amor, na expressão da fé, na grandeza de saber esperar. O velho aquece o jovem com incomparável ternura, pois ele sabe, pela experiência de vida, que a felicidade é maior quando dada do que quando recebida. Quando o jovem e o velho voltam-se um para o outro, quando o jovem e o velho voltam-se um para o outro, há renovação no ciclo natural, evolutivo da vida. Estejamos, portanto, todos unidos, e é assim que haveremos de construir sempre o novo no velho e o velho no novo. Essa é uma mensagem extraída do livro do irmão Leocádio José Correia, que tem como título No Cenário da Vida.